Queridos fãs do rádio, você que gosta, como a gente gosta, desse querido veículo, que está fazendo o seu primeiro, completando o seu primeiro centenário no Brasil. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é amplamente utilizadora da voz. E é interessante porque quantas e quantas coisas a gente pode fazer com esse instrumento que Deus nos deu de graça, que a gente usa mais do que deve em geral, não ganha nada para usá-la, ao contrário, às vezes até perde porque fala bobagem, mas tem gente que sabe ganhar dinheiro com a voz. E, pelo outro lado, né, na segunda via, você tem a chance de se comunicar, de prestar serviço, de conversar com as pessoas, de fazer companhia. Isso tudo o rádio já faz tempo. Então, nós vamos conversar com uma pessoa que é grande amiga, tem uma voz gostosa, vocês vão observar durante o período. Até aconselho de vez em quando a dar uma fechadinha nos olhos para imaginar como ela seria se não fosse essa imagem que você está vendo. Às vezes tem um personagem que ficou na cabeça da gente. Mas depois de tanta conversa, eu vou chamar a nossa querida Sônia, vamos ver se eu pronuncio certo o sobrenome dela, que é complicado, Schaeffer Pérez. Olá. Olá, Luiz. Falou bem direitinho o meu nome, Schaeffer, isso mesmo. É alemão. Alemão, sou a primeira geração brasileira. Meus pais, minha família toda são vindas da guerra da Alemanha. Eu sou a primeira geração brasileira. E o Pérez é do pai, da mãe, é de um lado Não, ou de outro? O Pérez é do meu ex-marido. Okay. Então, na época eu usei artisticamente, e aí eu continuei com o nome, minhas filhas também são Pérez. Inclusive, depois, quando eu me separei, eu fiz uma confusão danada, porque eu usava um nome, usava o outro. Enfim, aí resolvi usar os dois, e o Schaeffer realmente que é meu nome do coração. Gosto muito. Muito bom. Eu, sabendo que você não nasceu na Alemanha, eu preciso perguntar onde você nasceu, não precisa dizer quando, e daí para frente a gente segue. Tá bom. Não tenho nenhum problema também com a minha idade, porque eu brinco, né? Não adianta a gente dizer que idade tem. Eu posso dizer que eu tenho 20, 40, 80, 120. A pessoa olha para você e tem uma ideia, né? A pessoa faz ideia da idade que você tem. Mas, enfim, eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da Gema do Ovo. E na adolescência fui para Curitiba, lá comecei a trabalhar com publicidade. Eu era modelo que falava, que na época tinha poucas mulheres que se comunicavam com a voz, né? Já existia modelos. Então, eu era a modelo que falava. Então, eu dublava os modelos e eu também comecei a gravar comerciais. Então, todos os comerciais com fala eram eu. Depois eu fui para Porto Alegre, Joinville. Em Porto Alegre eu comecei aí na publicidade. Vim para São Paulo, que eu já estou aqui há mais de 30 anos. E desde então eu entrei no mercado de publicidade e estou até hoje. E uma curiosidade, meu primeiro emprego, às vezes a gente pergunta, né, o que será que essa pessoa fez antes? Será que ela sempre fez isso? Eu fui estenodatilógrafa, taquígrafa, que hoje em dia eu acho que pouca gente sabe o que é isso, né? Mas era muito útil no meu tempo. Nossa, necessário até demais. Bom, o rádio ainda não apareceu. Não. O rádio apareceu aqui em São Paulo. Eu fiz publicidade, né? Então eu fazia dublagem, narrações, mas sempre gostei do rádio. Mas é uma coisa curiosa, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui atrás das rádios. Rádio Eldorado, fui em várias rádios e não existia locução feminina. Se alguém quiser fazer uma pesquisa, vai ver que nessa época não tinha voz feminina. E então não me foi possível trabalhar em rádio. E aí então, bem depois, quando começaram as mulheres em rádio, eu fiz a minha primeira rádio, que foi na Brasil 2000. Foi quando ela foi inaugurada. Depois eu fiz a Gazeta FM, fiz a Ômega FM e fui a primeira voz feminina de chamadas da TV
na TV Record. Fiz cabine primeiro na Globo, circulei muito, porque na época a gente não tinha essas facilidades tecnológicas que a gente tem hoje tão fácil, né? A gente consegue registrar tudo, na época era impossível. Então eu ia com a minha fitinha cassete de produtora em produtora, até porque eu não tinha ninguém da família no mercado de publicidade para me abrir as portas, então tenho um certo orgulho disso que eu fiz, que foi bater de porta em porta com a minha fitinha cassete e procurar todas as alternativas que me eram possíveis. Então, trabalhava com a voz e sempre gravei também muito comercial, muita publicidade. Aí eu continuei sempre fazendo publicidade, entrei em rádio, fiz dublagem, é um trabalho que eu gosto muito, tenho um profundo respeito pelos dubladores, que é um trabalho dificílimo, né? Então, tem dubladores que são monstros, né, na área. E nunca foi meu carro-chefe, mas é um trabalho que eu gosto, continuo fazendo. E tem alguns personagens que marcaram, né, a minha trajetória. Eu sou Geleia Verde, dos Caça-Fantasmas, fui a Margarida da Disney, o Teco da Disney, quem for desse tempo, quem conviveu com alguém desse tempo. Eu fui o bonequinho da Calói, no comercial do Dia das Crianças, Não Esqueça Minha Calói. Fui o Todinho, um desenho lindo do Briquet, né? Eu era o bonequinho, mergulhava no mar de chocolate, cantava no programa da Mara Maravilha, era uma caixa enorme do Todinho, cantava no programa da Mara Maravilha. E, a partir daí, eu descobri que eu fazia vozes caricatas, vozes de criança, apesar que eu sempre brinquei muito com isso, mas nunca imaginei que eu pudesse me tornar uma profissional. E aí eu comecei a escrever histórias infantis, tenho histórias publicadas em editora, e depois comecei a fazer contação de histórias. Então hoje, além de locutora, narradora, dubladora, radialista, eu sou também contadora de histórias, contratada já do Clube Pinheiros há 5 anos. Eu vou lá aos fins de semana e adoro esse trabalho, é um trabalho muito gratificante. É muito gostoso ver uma criança olhar para você, pedir uma história. Eu tenho netinhos fora daqui, eu conto histórias para eles pela internet, que é um grande canal hoje, né? Pena que por algumas pessoas ele é muito mal aproveitado, mas as redes sociais, para gente que trabalha com comunicação, realmente é um grande veículo, né? Inclusive agora, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, antes não era possível um trabalho desses. Teve um trabalho bem interessante também, que foi uma entrevista com Goulart de Andrade, que até hoje a gente consegue entrar pelo YouTube. Ele entrevistou os dubladores e foi interessante, porque uma fonoaudióloga depois veio me dizer que ela usava o meu material, que foi feito no programa do Goulart de Andrade, como mostra para os alunos dela o como usar a voz, como mudar a voz, assim, quase que simultaneamente, que nas minhas contações de histórias, quando eu faço assim por áudio, então as histórias que eu tenho publicadas, inclusive, eu gravo, vou mudando a voz dos personagens, né? Que eu faço a Chapeuzinho Vermelho, faço o Lobo, faço a Vovó, faço o Caçador, e eu tenho essa facilidade de mudar a voz assim simultaneamente. E então fiz rádio, as 3 rádios, né, que eu falei, Ômega FM, Brasil 2000, Gazeta FM. Publicidade eu faço até hoje, continuo fazendo, e é interessante porque, como no meu tempo, nós éramos muito poucas mulheres trabalhando com locução, inclusive eu fiz parte da fundação do Clube da Voz, hoje eu não faço parte do clube, mas fiz parte da sua fundação, né? Tenho material lá. E nós éramos, eu acho que em 8, 9 mulheres. E hoje, passados 30 anos, que o Clube da Voz está fazendo 30 anos esse ano, eu sou bastante, felizmente, procurada pelas produtoras
pessoas jovens que não me conheciam, alguns acabam me conhecendo por intermédio de outros, né? E claro que na época eu trabalhava com pessoas jovens, que eu brinco, falei, puxa, não sou só eu que envelheci, né? Vocês que eram jovens também, claro que eu também era jovem, eu brinco, né, que esse tamborim já foi uma gata, mas aí quando me ligam, querem uma voz madura, estão buscando muito hoje uma voz madura, né, uma voz assim. Eu faço também voz de velhas, em dublagem eu faço personagens vó, eu sou a avó, inclusive, né? Mas aí eu brinco e falo, aproveitem, porque locutora velha não nasce de novo. Vozes novas, a cada dia tem uma voz nova diferente, né? E a juventude, ela dura muito tempo. E vozes do meu tempo são só as locutoras desse tempo, não vai nascer pessoas com a minha idade, né? E muita, infelizmente, talvez, não sei, pessoas da minha época já não estão atuantes. Então, existe um mercado interessante para a voz madura. Você Um acha, trabalho. só fazer uma pequena interrupção, Ah, aproveitando o tema. Você acha que a voz da pessoa, ela envelhece? Os traços físicos, obviamente, né? As ancas começam a doer, a gente sente uma série de coisas conforme as décadas vão passando. Agora, a voz, você acha que, apesar das possibilidades do profissional utilizar a voz como quer e mudá-la e tal, mas naturalmente, na sequência da vida, você acha que a voz envelhece? olha, a voz, ela muda, né? Eu não saberia dizer assim se envelhece, mas acredito que sim. A gente não percebe, porque é no dia a dia. Mas a partir do momento que me chamam, quando selecionam para um personagem, principalmente em dublagem, né, que tem a imagem, então conclui-se que sim, me chamam para personagens de pessoas realmente de maduras para mais velha, né? Hoje eu tenho ainda uma certa versatilidade de fazer uma voz jovem, eu faço alguma coisa, mas naturalmente a minha voz sempre foi grave. Mas hoje, aliás, hoje eu estou um pouco resfriada, então ela está até um pouco mais engrossada do que o normal. Mas eu acredito que a voz vai envelhecendo, sim. Eu acho que depende um pouco, né? Envelhecendo, ficando mais grave, como todo o nosso maquinário, né? Ele fica mais usado, a engrenagem. Como eu nunca fumei, eu acho que isso me facilita um pouco da voz não ficar tão arranhada, né? Porque o fumo, infelizmente, ele realmente deixa a pessoa com uma voz muito pesada, né? Então, mas eu acredito que a voz envelheça assim. Tanto que se você ouvir como eu conheço muitos dubladores, quando eu vejo um filme e eu reconheço a voz da pessoa, e a voz está bem caracterizada numa pessoa de mais idade, e eu sei que essa pessoa também tem mais idade. Então, eu acredito que sim. Ok. É uma curiosidade, porque tem tanta gente que fala uma coisa para cá, outra para lá. A gente sabe que o desgaste da voz, das cordas vocais, ou das pregas vocais, como é o nome correto, ele causa, sim, não só um envelhecimento, como uma deterioração do timbre. Né? Às vezes a pessoa tem pólipo, tem que operar, tem que fazer algum tipo de exercício para voltar ao que era antes, mas de qualquer maneira fica caracterizada aí a sua opinião. Você ia dizendo alguma coisa quando eu cortei. Você se lembra o que é? Não, eu estava falando quando exatamente isso da questão da voz, que continuam me chamando, inclusive a pandemia, eu acho que para todos nós da publicidade, ironicamente, né? Não digo que fez bem, porque se a gente pudesse escolher e voltar atrás, a gente jamais escolheria a pandemia. Mas, como tudo tem né, o seu lado que a gente pode dizer positivo, para a gente não achar que tudo é só ruim, né? Essa questão da tecnologia nos facilitou muito, né? Eu gravava só em produtora, já havia um pouco essa gravação remota, mas muito pouco ainda.
até porque a gente não tinha a maioria dos locutores, né? Claro que alguns já vinham trabalhando remotamente há algum tempo, até fora do país, mas ainda não era assim uma prática tão ativa, né? Então, uma grande maioria dos locutores ainda não tinha um bom equipamento, e a gente foi obrigado, que é bom às vezes a gente ser obrigado a fazer uma coisa que a gente acelera, e a partir daí, então, acho que começou realmente assim, até pelo comércio estar fechado, tudo isso, buscaram muito a venda, né, a divulgação das coisas, assim, pela comunicação, né? Então, aumentou muito o volume de trabalho, de publicidade, nem que fosse só prospecção, com a questão da internet também, né? Hoje, tantos canais, hoje existe podcast, todo o canal de comunicação, além do rádio e da TV, né? As mídias alternativas, né? YouTube, então tudo isso facilitou muito e deu muito mais trabalho para a gente. Ao mesmo tempo, a concorrência é muito maior do que há 30 anos atrás, que éramos poucas pessoas na comunicação, principalmente mulheres, né? Quem acompanhou o rádio até hoje sabe que existiam poucas locutoras, né? Existia muito pouco trabalho feminino, né? E já na época eu fazia documentários na TV Cultura, isso sim, eles usavam vozes femininas, menos que a masculina, mas era usada. E hoje tem novos recursos, inclusive um trabalho que eu tenho o maior prazer em falar, que eu comecei a fazer, é o trabalho de audiodescrição, que é um trabalho assim maravilhoso, gratificante, e a audiodescrição é um trabalho justamente feito para pessoas disléxicas e com deficiência visual, parcial, total. Então, é um trabalho que eu tenho feito, que eu descobri há uns 2, 3 anos, já está há algum tempo no mercado, não muito, mas já conhecia, mas nunca tinha trabalhado com isso, fiz curso, e é um trabalho assim que me dá um prazer imenso, né, de você saber que você está fazendo um trabalho tão bonito, né, que atinge pessoas com dificuldades, né, para ter acesso a um cinema, a leitura, né? E eu fiz também, comecei a trabalhar como audiodescritora, que é um trabalho de audiodescrição ao vivo. Então, é um trabalho lindo. Em teatros, você descreve um balé para um deficiente visual, enfim, eventos em geral, né? Porque já existe, aqui eu não sei assim a percentagem de TVs que precisa ter um número X de filmes e de programas com audiodescrição. Mas quando a gente entra num determinado mercado, claro que quando você não está familiarizado com ele, a gente não tem nem noção do que acontece. E o número de filmes, por exemplo, de programas acessíveis, com acessibilidade para deficiente visual, é tão pequeno, né? A gente que enxerga, se você quer ver um filme, você vai em qualquer meio de comunicação, você vai ao cinema, você tem hoje Netflix, enfim, você tem uma infinidade. Você escolhe o filme que você quer. E para um deficiente visual, por mais que se fala que exista acessibilidade, é super limitado o número de filmes que eles podem ver. Então, você vê o quanto é importante as pessoas se preocuparem com isso, enfatizarem, aumentar o número, batalhar por isso, né? Para essas pessoas poderem ter a mesma possibilidade de ver o filme que elas querem, né? Mas é um trabalho muito gratificante. Sônia, eu queria saber, quando você falou lá atrás que era uma modelo falante, como é que era você dublar as suas colegas? Na verdade, ficou uma interrogação na minha cabeça. Eu estou vendo aqui um desfile de misses e, de repente, as misses falando e você falando por elas. Elas não tinham condição, vamos dizer assim, de se expressar, de falar alguma coisa a respeito de si, ou era alguma coisa artística que você atuava no lugar delas? Na verdade, não era feito dublagem.
Eram comerciais que tinham as modelos e eu falava o texto, mas não chegava a ser dublado, porque elas nem falavam. É interessante essa pergunta que você está me fazendo, porque isso faz mais de 30 anos. E eu, sinceramente, na época eu não fazia dublagem, há mais de 35 anos isso. Então, na época eu nem, como eu não morava em São Paulo, eu comecei a fazer comerciais, eu era em Curitiba, que eu morei. Então, é interessante a sua pergunta, porque não era uma dublagem. Elas não tinham falado, vamos dizer, aquele texto, e eu estaria dublando em cima. Simplesmente elas não falavam, elas ficavam no comercial, sei lá, falando, imagina. Ela fazia os gestos e existia a locução que eu fazia em off. É interessante a pergunta que você fez, porque não era dublado. E eu não lembro sinceramente como era, mas eu sei que elas não falavam, porque senão eu teria que dublar em cima. Então elas só fotografavam, né, filmavam a imagem delas, e aí a fala era minha. Em se tratando de comercial para imagem de televisão, provavelmente era uma garota propaganda Sim, das tantas que existiam, não das apresentadoras ou das exatamente. garotas propagandas contratadas para isso, mas elas ficavam fazendo a apresentação do produto e a voz off, como você agora caracterizou, é que fazia. Agora ficou claro, eu compreendi melhor. Já estava viajando na maionese aqui. Eu queria saber um pouquinho agora, fugindo também da característica do rádio, mas algo que ultimamente está dando muito resultado, acho que na sua vida também, mas em vários locais estão partindo para uma coisa que não se falava há algum tempo, embora sempre tenha existido: a contação de histórias. Então, a tia Sônia, como ela é carinhosamente chamada pelas crianças, participa de algumas empresas ou de alguns clubes, etc, etc. Conta um pouquinho como é isso e como isso está se desenvolvendo, né? Não só presencialmente, mas também à distância. Então, a contação de histórias, como eu falei, eu descobri, eu gravava histórias isso há já mais de 20 anos, eu criei um projeto e eu escrevia histórias, adaptava histórias, e aí eu, até, quer dizer, de um tempo para cá, tem um canal no YouTube, que é Histórias da Tia Sônia, que eu, na verdade, eu sou um pouco relapsa, ou até por falta de tempo, que eu me dedico realmente bastante à questão de narrações. E então, assim, eu fazia contações em estúdio, né? Gravando as histórias. Aí as histórias eu ia em escolas, eu gravava, na época era CDs que a gente falava, então eu fazia histórias para as escolas de Natal. E é interessante, porque na época algumas escolas me convidaram para contar a história que eu tinha gravado em estúdio e feito CD. E eu não sei, não consigo dizer por que eu não queria contar histórias. Eu gravava em estúdio, levava os CDs, as crianças, inclusive a gente fazia em casa o CD super manual, depois a gente ficava sabendo que um ou outro não funcionava, então acabei parando, porque os CDs que a gente fazia em casa parecia, às vezes, até que você tinha sido desonesta, mas era um problema tecnológico mesmo, né, de fazer em casa. E aí eu comecei a me interessar pela contação de histórias. E o muito interessante foi que eu estava um dia na rua, no meu carro, num sinal, na Bandeirantes, e tinha um moço na rua com um carro lotado de bonecos. E eu desci do carro e eu me encantei com os bonecos e comprei o primeiro. E a partir dele eu falei, agora eu vou contar histórias. Me faltava, parece que um amuleto, assim, né? Para não pôr a mão no bolso, você. E aí eu comprei vários bonecos. E aí foi quando eu ofereci um projeto no Clube Pinheiros, eles acreditaram em mim, e eu comecei a contar histórias e comecei a ter vários bonecos. E a contação de história, para mim, assim, é uma coisa muito gratificante, as crianças adoram. É um mercado muito interessante também, existem vários contadores de história,
E eu faço contação ao vivo, né? Como eu falei, sou contratada do Pinheiros há 5 anos. Conto em outros clubes, em livrarias, já fiz livraria cultura. Sônia, eu me lembrei, enquanto você estava conversando sobre esses assuntos da contação, eu me lembrei de um tempo em que eu era garoto, claro que eu sou mais velho que você, portanto, não quer dizer que foi na mesma época, mas que Claro. se fazia disco de vinil colorido para atrair as crianças, e aí tinha Fusarca e Torresmo, Arrelia Pimentinha, os ídolos da minha juventude, e que gravavam historinhas. E fora isso, tinha uma série delas. Daí para frente parou. Você acha que o mercado infantil, não falo nem infanto-juvenil, porque era bem uma coisa infantil, esse mercado deixou de existir, porque agora, se existe a contação ao vivo, e que você vai a uma reunião que as pessoas vão lá para te ver, por que não existe mais o mercado do disco infantil? Então, isso é uma coisa muito interessante que você está me perguntando, porque é isso que eu estava comentando. Quando há uns 20 e poucos anos eu criei esse projeto, foi quando começou a televisão e aparecer os meios mais assim, ah, de imagem mesmo, e as crianças começaram a não querer ouvir tanto. Isso que eu estava falando. As minhas filhas sempre ouviram musiquinha, disquinho. E aí depois, com o tempo, quando elas já estavam crescendo, foi a época, uns 20 e poucos anos atrás, que começou a entrar a internet não, mas televisão, videozinho, e as crianças começaram a querer ver vídeo, tanto que uma filha minha que é design gráfico, mora na Austrália, e a gente está com um projeto junto, inclusive, de contação. E ela tinha dito, mãe, eu acho que não adianta mais você ficar gravando CD, porque agora as crianças querem imagem. E o meu projeto era o quê? Aí ele se reforçou, porque eu pensei, agora que as crianças estão começando a querer ver vídeo e a coisa foi evoluindo, e aí agora, voltando para recentemente, a minha ideia era exatamente essa, tirar as crianças desse mundo louco. Claro que você fica encantado, você vê um desenho animado hoje, até para adulto, é fantástico. Você senta ali e você fala, nossa, você não sabe se é foto, se é vídeo. Então, como que uma criança não vai ficar encantada com aquilo? Mas a gente sabe que não é uma coisa tão boa para ficar fazendo tanto tempo. E tira, né, Luiz? O rádio te dá exatamente como você falou. Você ouve a voz da pessoa, você imagina ela. Aqui, as pessoas estão vendo a gente, então já sabem como a gente é. No rádio, quando eu fazia rádio, eu fiz madrugada, eu fiz a Brasil 2000 também. Eu acho que eu comentei. E assim, então eu recebia ligações na madrugada, que a pessoa imaginava como você era. Então você viaja, você seduz, né, com a sua voz. A pessoa imagina, assim como um livro. Você lê um livro, você imagina os personagens. Então a minha ideia com a contação de histórias, e hoje ela é muito forte por isso, porque é para tirar um pouco as crianças desse mundo virtual, que é maravilhoso, e ao mesmo tempo, uma criança ficar o tempo todo vendo aquilo. E hoje, exatamente, é curioso, porque o que é um podcast? É com um recurso mais moderno, o que eu fazia lá atrás, os CDs, né? A contação em áudio, esses disquinhos que você está comentando, que a gente ouvia quando era criança e adorava. E você imaginava, né? A Relia e os personagens, o Chapeuzinho Vermelho. Agora você liga um vídeo, põe uma história no YouTube do Chapeuzinho Vermelho, tem N histórias, o Chapeuzinho Vermelho é de todos os tipos, inclusive não vermelho, né? Então, o rádio, a contação de história no áudio, inclusive é um projeto que eu tenho com a minha filha, que ainda não posso contar o que que é, e é para tirar a criança desse mundo muito doido e, claro, ao mesmo tempo, também entrar nele. Não adianta a gente querer sair totalmente. O canal do YouTube é um canal maravilhoso para você divulgar seu trabalho, o Instagram, né? Então, não nego isso, muito pelo contrário, acho que a gente tem que usar muito isso, né?
eu vou fazer agora aquilo que a gente fez no rádio durante muitos anos, ainda se faz. Para você que ligou o rádio agora, nós vamos fazer vamos esmiuçar um pouquinho nessa segunda parte do programa o trabalho que Sônia desenvolveu no rádio. Então, até porque eu quero fazer algumas perguntas em cima do que ela já explicou. A primeira rádio que te deu a chance, que te deu a oportunidade, foi? Foi a Rádio Mulher. Era dos Montoro. Aí eu fui trabalhar lá. E a gente fazia... Nossa, faz tantos anos. A gente fazia uma programação normal, tinha programação de mulher, lá eles tinham a TV Mulher, que a gente fazia também, às vezes, alguns trabalhos de entrevista, e eles fundaram a Rádio Morada do Sol, que na época, então, eu trabalhava lá, e a gente fez também a Rádio Morada do Sol. A gente fazia entrevistas, inclusive eu fiz talvez uma das primeiras entrevistas com o RPM, com o Paulo Ricardo, eram todos jovens, e era uma rádio interessante, que ela era realmente dirigida para mulher, então tinha conselhos para mulher, mas eu era a única locutora, os outros eram locutores, né, de rádio. Eu não fiquei muito tempo lá, depois então eu já fui para outras rádios, que aí foi a segunda Então, rádio. deixa eu aproveitar. Por que de repente, você tinha dito, como tanta gente já afirmou também, que as mulheres não tinham muita chance de espaço no rádio. O rádio era meio machista, ainda fazia mais uso de vozes masculinas e sobrava pouca coisa para as mulheres. Às vezes, de acordo com o estilo de programação, era só noticiário com mulher, os homens eram apresentadores e tal. Agora, a Rádio Mulher, que se chamava Rádio Mulher, e tinha programação com homens, alguma coisa estava errada. Não teve um momento em que ela só tinha mulher na apresentação, inclusive transmitia futebol? Você pegou esse tempo? Acho que não, eu não lembro dessa parte de futebol, não. Quer ver quando que... faz uns 35 anos, mais ou menos. Puxa vida, preciso puxar da memória. Mas não tinha realmente, era a família Montoro que administrava lá a rádio. Eu lembro que tinha 2 locutores que eram da Transamérica, e eu realmente, assim... Mas isso que você está comentando, programa feminino e homem apresentando, eu vou fazer uma relação, assim, que eu lembro que eu comentei uma vez, inclusive acho que foi numa entrevista que eu dei no programa do Goulart de Andrade, que, por exemplo, eu lembro bem, um comercial para o Dia dos Namorados, foi o Cacá que fez o comercial, até na época eu comentei com ele. Não, Dia dos Namorados não, Dia dos Pais. E o Cacá fazia o comercial para o filho, para dar um presente para o pai. Ou para o namorado, eu não lembro direito. Eu sei que era uma relação que não tinha muito sentido. O homem falar para dar para o namorado. E eu lembro que eu fiz essa observação. Por que não é uma mulher que vai oferecer uma cueca, vai fazer um comercial? Era um comercial de cueca. E aí o Cacá fazia o comercial. Eu falei, poxa, mas era muito mais interessante uma mulher fazer um comercial de uma cueca do que o homem apresentar cueca, né? Então tem alguns produtos, e isso se vale para essa rádio, para o que você está falando, que não tem explicação. É que realmente a mulher não tinha um espaço grande na mídia, né? A gente lembra que existiam apresentadoras, mas poucas. Tanto que chamadas de TV, você vê, acho que há 30 anos eu fiz a primeira chamada de TV, porque só tinha homens e não tinha mulher em rádio, né? Então, eu não sei explicar por quê, mas é uma realidade, assim como até hoje existe uma luta, eu não gosto dessa palavra luta, né? Dessas expressões, feminismo, machismo, não gosto muito. Qualquer movimento muito radical não
Eu não comungo muito com a ideia, porque eu acho que são direitos das pessoas, os mesmos direitos das pessoas. Mas a mulher agora ela está ocupando já de algum tempo um espaço grande. E na comunicação ela mostra isso, porque hoje realmente tem muito trabalho feminino, existe realmente muita locução feminina, mas em filmes ainda de dublagem, se você alguns filmes mais de guerra, coisa assim, quase não tem mulher. Nos filmes ainda existe muito mais personagem masculino do que personagem feminino. Mas isso é uma questão mesmo de cultura, talvez brasileira, né? Mais do que em outros lugares. Da Rádio Mulher, você foi para a Brasil 2000, se eu não me Isso, engano. isso, Brasil 2000. E o que você fez lá? Lá eu fazia locução de, assim, apresentava músicas, a gente operava, né? Porque a gente era locutor e operador, e aí existiam algumas coisas, umas falhas bastante interessantes, né? Porque o cartucho não entrava. E eu lembro que lá, como era uma rádio que estava começando também, e eu estava sozinha no estúdio, e aí eu fiz uma entrevista, era um grupo, até eu acho que internacional, e foi muito engraçado, porque eu estava sozinha no estúdio, fazendo a entrevista, eu falava e o grupo respondia. Só que depois de algum tempo, eu não sei como que aconteceu isso, que o técnico que não estava na sala veio avisar que só ouvia a minha pergunta e o público não ouvia a resposta deles. Então, assim, aconteceram rádio ao vivo, TV ao vivo, tem essas peculiaridades, que na hora você fica apavorado e, ao mesmo tempo, acaba sendo muito engraçado, porque só o apresentador, no caso, só eu falava, eu ria da resposta ou comentava a resposta e o público não estava entendendo nada, não estava ouvindo o que o que o grupo estava respondendo. Mas lá eu era locutora de comercial, assim como depois na Rádio Gazeta também. Eu era locutora de horário, então apresentava e desanunciava, né? A gente apresentava e desanunciava as músicas e punha os cartuchos de comercial. E na Rádio Ômega também. A Rádio Ômega é uma rádio que apareceu muito pouco. Se eu não me engano, ela pertencia a dois irmãos que eram oriundos de uma família bastante conhecida na área de publicidade. O pai deles, eu preciso me lembrar o nome agora que me fugiu. Era o O pai pessoal lá da Varig, né? Eu também não Isso, lembro o pai agora. dele, isso. O pai era diretor da Varig e era também um dos maiores anunciantes, né, em termos de publicidade. Varig é dona da noite, todas aquelas coisas que marcaram época vieram desse pessoal. Eu sei que enquanto a gente está procurando o nome aqui na cabeça, já tem um montão de gente que foi dar um Google, ou então quem tem boa memória, melhor do que a minha, já fica respondendo o nome de A, B ou C. Eu conheci o pessoal, conheci os dois filhos, conheci o pai, mas no momento está me falhando a memória. Eu trabalhei com os filhos lá, eu também, o nome está vindo, mas eram nomes muito conhecidos. Eu trabalhei com os filhos, eles que cuidavam da rádio, o pai cuidava da agência, né? E os filhos cuidavam da rádio. E se eu não me engano, ela tinha uma tendência meio country. Não era uma rádio sertaneja como a gente vê hoje com música sertaneja. Ela tinha. Ainda não? Não, sabe que não, Luiz, era mais ou menos o mesmo estilo de Rádio Gazeta. Claro, quando eu trabalhei na Gazeta, eu fiz hora do almoço, eram mais músicas clássicas, músicas instrumentais e tal. E na Ômega, não, eram músicas assim. Programação normal. Programação normal, internacional, brasileira, era programação normal, sim. Mas eu acho que teve uma época que eles partiram para um acentuado tom meio country, até eles tinham um restaurante ou uma casa noturna, melhor, em que faziam apresentações e essas apresentações eram chamadas na emissora e tudo mais. Ela existe ainda, só que parece que agora ela está mais na área gospel, alguma coisa assim, que eu ouvi, alguma coisa a respeito. Modismos. E aí você parou com rádio na Ômega.
A Ômega foi a última, é a Gazeta, a Ômega, se eu não estou muito distraída, assim. Aí foi a Ômega, e aí eu fiquei com publicidade mesmo. Eu fiz quando começaram os canais de TV paga, eu fiz o Cinemax Prime. Não tinha na época também quase voz feminina. Aí eu fiz a chamada junto com locutores do Cinemax Prime. E na TV Record, que eu fui a primeira voz feminina de chamadas à TV, que faz tempo eu tentava entrar em alguma TV, fiz cabine em Globo, mas aí na TV Record, através do Lafon, da Bandeirantes, que me apresentou. Eu trabalhei muito na Record na época, a Ana Maria Braga trabalhou lá, então eu fazia muito trabalho de merchandising com a Ana Maria na Record e fazia as chamadas à TV também. Nossa, quando a gente começa a lembrar, a gente fala, meu Deus, como Nós vê nós como é que fizemos, é. como A nós gente vai trabalhamos, puxando, bem vindo coisa, né? como a gente Ah, fez coisa. eu quero dedicar esse finalzinho de programa à memória de um amigo nosso, uma pessoa muito querida, que foi companheiro da Sônia e ela dele nos últimos tempos, Alaor Coutinho, um grande guitarrista. Agora, antes de tudo, um nome do rádio que eu lamento profundamente não ter registrado. Quando a gente começou a fazer o projeto, começou a marcar, ele teve 2 datas em que ele estava disponível, mas depois ele teve outras funções para fazer. Ele era guitarrista, ele era publicitário. Eu tenho uma foto da Laura, se eu encontrar, eu vou pedir para o nosso querido Alessandro, nosso editor, que coloque para ilustrar, vocês não vão nem reconhecer. Estamos num congresso de rádio, lá nos anos 70, 80, barba, uma coisa bem fora do normal, mas a nossa ligação vem de muito tempo. Né? Depois, quando ele entrou na banda Sunday, que ele passou a ser o guitarrista principal, líder, e nós começamos a fazer muitos eventos juntos. Nos meus aniversários, e que não eram muitos os que eu comemorava aqui, tem sempre uma explicaçãozinha que eu gosto de dar, porque não é esnobação, não é nada. Meu aniversário é em abril e cai exatamente no período em que a National Association of Broadcasters, a conhecida NAB, fazia os shows, as apresentações e os congressos em Las Vegas. Então, eu, como tinha que participar, ou para representar a emissora em que eu estava, ou pela minha empresa, participar para negociar lá em Las Vegas, eu viajava, então não tinha muita chance. Mas, às vezes, numa outra oportunidade, calhava de alguns dias de diferença, então eu contratava a banda Sunday, que na época era formada pelo Alaor Coutinho na guitarra, a Vivian Costa Manso, sempre líder vocal, e o nosso Hélio Costa Manso, não só o tecladista, mas o maestro arranjador. E aí nós nos aproximamos muito, Sônia e eu, exatamente por causa dessas apresentações. Então eu queria deixar aqui o meu preito de saudade, a minha homenagem especial a esse grande profissional, um radialista sem jaça, um nome assim que fez de tudo o que pôde pelo rádio, e posso até garantir, hoje não vai existir mais, mas ele, o Hélio e eu estávamos com um projeto para a rádio, que estava em desenvolvimento, para a gente contar a história da música através do rádio, e hoje, com essas facilidades todas já citadas pela Sônia, a gente ia aproveitar. Então, é sempre bom a gente, enquanto a gente pode, né, dar um toque. Você quer falar alguma coisa? Agradeço também por tudo, né, pela essa oportunidade que você me deu de estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho, da minha vida aqui profissional, de tantos anos, né, uma carreira que a gente vai se cruzando pelo caminho, conhece tanta gente. Fico muito feliz de ter evoluído na minha profissão e estar até hoje no mercado de trabalho como mulher, como profissional, né, porque houveram as dificuldades, isso que a gente estava comentando, né, de mulheres no mercado,
e pessoas, depois de uma certa idade, aqui no Brasil, você, depois dos 60, já é idoso, né? Então, eu estar trabalhando, estar bem ativa, procurando novas, eu estou sempre procurando novas alternativas, né? Hoje, me atualizando, inclusive, na questão técnica, que eu não sou muito boa nisso, mas veja, a gente está aqui agora, né, com essa facilidade. Então, eu fico muito lisonjeada de estar aqui, fico feliz de estar no mercado até hoje, espero continuar trabalhando muito, que eu tenho bastante projetos, né? Até a contação de histórias, você comentou, é uma maneira de eu estar em contato com as crianças, que é um mundo tão rico, tão puro. E agradeço também você falar do Alaor, agora sexta-feira, inclusive, faz 4 meses, e agradecer por tudo, né? Estivemos 18 anos juntos e foi tudo muito bom. Conheci uma pessoa maravilhosa, um profissional incrível, as pessoas, né, o admiram, ele vai ficar na lembrança de todo mundo como um grande músico, um grande publicitário, um grande cantor, né, que ele cantava muito, tocava muito, e fico muito feliz de ter podido dividir a nossa vida durante esse tempo, profissional e pessoal. E agradeço você, Luiz, por toda a tua gentileza, todo o teu apoio que você me deu, que você foi a pessoa mais presente, né, nos últimos dias do Alaor, e me dando sempre muito apoio, me dando essa oportunidade de estar aqui. Então, sou muito grata a você, de verdade. Muito obrigada. Eu vou dizer infelizmente, porque essas coisas não são muito agradáveis. A gente fala porque tem que falar, mas nós conversamos, a Laura e eu, 2 dias antes dele partir, e ele ainda se comprometeu a ir ao meu aniversário. Eu, em 2022, em 13 de abril, eu completei 75 anos, eu pretendia fazer uma festa com a banda Sunday, e a gente ia aproveitar e fazer algo um pouco maior do que simplesmente uma festa de aniversário, e a gente ia aproveitar para colocar em prática a segunda edição de um evento que eu fiz pela primeira vez em 2015, chamado Celebrar a Vida. Então, tudo tinha muito a ver, né, com estar vivo, com celebrar o fato e agradecer o fato de estar vivo. E ele, não sabendo que ele estava gravemente, Sônia e eu conversávamos sobre isso, nós nos falamos por telefone, eu bem distante, e ele disse, não, companheiro, pode, parceiro, ele me chamou de parceiro, pode contar comigo, sim, que nós vamos fazer e tal. E fica uma tristeza grande de não podermos ter tido mais o Alaor perto de nós, junto de nós, e com toda a sua verve. Era um grande imitador, era um artista completo. Né? Não só imitava alguns artistas quando cantava, o que ele fazia muito bem nas apresentações da banda, mas também ele foi imitador em outras. Ele fez show com o Beto Hora, e está no YouTube, quem quiser ver ou rever, tem momentos hilários em que os dois se apresentam. Né? O show dele, desculpa te interromper, mas eu assisti durante quase 20 anos os shows, eu até brincava com o Beto e com a Laor, que se um dia um deles não fosse, podia deixar que eu faria a parte deles, porque eu assistia todos os shows. Mas realmente o show deles era impagável, porque não. Claro que tem shows muito bons hoje, nesses stand-ups, mas para mim, assim, pessoas que conheciam e tiveram a oportunidade de ver o show deles, realmente era impagável. Os dois eram maravilhosos, cada um com as suas características, os dois cantavam, os dois imitavam. Não tinha um palavrão no show, não que isso seja um mérito, mas a graça do show eram eles, a inteligência dos dois. Era arte. E o Alaor que intermediava o show, né? Ele fazia toda. O Beto entrava. Sim, o Beto punha as roupas, né? Quando entrava, ele era engraçado. E o Alaor se mantinha ali com o violão, fazendo todos os comentários. Então, realmente, quem assistiu o show foi um privilégio, porque vai ser difícil aparecer um show com a qualidade que eles apresentavam. Exatamente. Então,
Sônia, obrigado pela sua participação, Obrigada a pela você. sua disponibilidade de tempo, que você continue alegrando a vida das crianças, que eu acho que é muito importante, ainda é necessário manter a imaginação, manter a pureza das crianças, até que o mundo depois comece a estragar, porque não tem outra palavra. Se a gente conseguisse, né, ser um pouco mais natural e não tivesse essa influência nefasta de tudo que está à volta da gente, é só ver os programas matinais jornalísticos, os noturnos, um pouco menos, que vocês vão ver como está a juventude de hoje e quão cedo elas começam na senda do crime, coisas que podiam ser evitadas. Mas isso é um problema sociológico, não nos cabe discutir. Sim. Sônia, obrigado. A gente se encontra sempre que possível nos bailes da vida, tá bom? Muito obrigada e esperamos o próximo celebrar a vida. E só fazendo não chega a ser um parênteses, mas isso em relação ao Alaor, eu acho que na vida tudo acontece, pelo menos eu tomo isso para mim, aprender com cada coisa e com cada pessoa que passa pela vida da gente. E que estar vivo é o grande presente que a gente tem. Então, é celebrar a vida diariamente. Porque a gente fala assim, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia de hoje. Então, essas experiências que cada um tem na sua vida, de coisas maravilhosas, só para terminar, esse contato que eu tenho com as crianças é uma coisa tão viva. A cada dia a criança chega e me abraça. Tia, que saudade, tia. Minha netinha liga, eu comentei com você da Austrália, 6 horas, lá é 7 da manhã, que 6 da manhã, ela liga, tá todo mundo dormindo, ela liga, vovó, conta uma história para mim. E eu conto daqui lá para a Austrália. E essa pureza das crianças, isso é um trabalho assim que alimenta a alma. E aí, voltando, né, sem misturar as coisas, o Alaor que faleceu, né, uma coisa em 2 meses, uma coisa totalmente imprevista, nós tínhamos vários planos, mas isso é a vida. Então, e fazer disso não uma tristeza, é lógico, né, que nem agora a gente falou, a gente fica emocionado, não tem como não, mas ver que a vida ela é efêmera, ela é um fio. Então, vamos aproveitar a vida enquanto nós temos a vida. Trabalhar, então, tem gente que às vezes fala, agora eu vou me aposentar, não quero mais fazer nada. Eu respeito a opinião de cada um. Mas, assim, vamos viver a vida, né? Então, vou esperar o próximo celebrar a vida. Muito bom. Obrigado. Até mais. Esta foi Sônia Scheffer Pérez, que conversou com a gente, que contou boa parte da sua vida relacionada ao uso da voz, que é bastante importante, e também ao rádio, que é o objetivo final desta série dentro do projeto. Eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Nós estamos encerrando esse episódio de hoje e semana que vem tem mais. Até lá.